Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar a reunião de hoje com o Ricardo cantando a nossa música Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Bom, agora o nosso irmão Cristiano vai fazer a página de abertura. Deixa meu fone. Tudo bem. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. É do livro de Chico, né? Pelo nosso mentor do Espírito Emmanuel. É o capítulo 66 que diz: Como pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. São palavras de Jesus no Evangelho de João 16, 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor. No mecanismo das manifestações espirituais, estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo. Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que se nos seja concedido o necessário. Somente neste ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bem, irmãos, como reflexão, né? Nós devemos prestar atenção o que a gente pede para Jesus, o que a gente pede para Deus.
né? Será que o que a gente pede vai ser benéfico para mim, para a minha evolução, para o meu crescimento espiritual? Será que é isso que eu peço vai ser bom o suficiente para quem está do meu lado, né? Minha família, meus amigos? Será o que eu peço vai ser bom o suficiente para o mundo? Né? Porque a gente tem que pedir o que é bom para a gente, para quem está ao nosso redor, e ser bom para a sociedade como um todo. Né? Porque nas vicissitudes, na ganância do mundo, a gente só quer para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer o pedido, o que possa ser útil para mim, para minha família e para a sociedade. Então, a gente tem que pedir, né, crendo no Deus maior, no Deus único, crendo no seu Filho Jesus, nosso único modelo e guia, pedindo o amparo da nossa Mãe Santíssima, que está sempre a nos amparar, nos resguardar, e os nossos mentores espirituais, e o nosso querido mentor Germano, desta casa, que nos acompanha a cada estudo, a cada ensinamento, a cada palestra. Então, nós estamos abraçados por uma espiritualidade imensa, amiga, e a gente pedir muito, muito, mas que primeiramente seja bom para o mundo como um todo. Muito obrigado, boa noite a todos e bom estudo, boa palestra. Obrigado, Mara. Bom, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor, de justiça e de bondade, Mestre Jesus, Padre Germano e toda a espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, que derrame sobre nós suas bênçãos de amor, de luz e paz, e a nós e a todos aqueles que aqui vierem. Pedimos também que guie e oriente a nossa irmã Regina, que fará uso da palavra e com certeza nos trará grandes reflexões. E assim, Senhor, pedimos a permissão para iniciar a reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Regina. Obrigada, Mara. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que Ele é o nosso eterno amigo. Né? O tema de hoje, para alguns, de repente, pode ser curioso, pode não ter ouvido ainda por esses momentos falar. Se precisar, peça ajuda. Por que esse tema? Porque eu sempre falo isso e não é enrolação minha, não. Eu sempre fico na véspera do meu estudo pensando o que eu vou falar. Aí semana passada, nosso irmão Marcos colocou no grupo específico dos médicos e dos trabalhadores uma postagem com essa frase: se precisar, peça ajuda. Marcos, me corrija se eu estiver errada, que é para, a partir de setembro, o tema da campanha internacional de prevenção ao suicídio. Não é isso? É nacional. Nacional, né? Esse é o tema nacional. Então eu fiquei pensando o seguinte: ora, quinta-feira é 29 de agosto, já estamos chegando no final de agosto, daqui a 3 dias estamos em setembro. Por que não falar sobre este assunto? Porque é um assunto sério, grave, de extrema importância, né? A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, onde a gente precisa falar abertamente sobre esse assunto, acabar com esses tabus e entender que isso é uma doença e que as pessoas precisam de ajuda, precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas de forma eficiente, de forma correta, porque assim, sendo ouvidas, tratadas, medicadas, muitos suicídios desses acabam até não ocorrendo, né? Mesmo que a gente sabe, como espírito, que cada um tem a sua hora, mas se a gente merece, a gente estuda isso também, essa hora ela pode ser postergada, né? Então, seja a ajuda que o outro precisa. Então esse é o lema do Setembro Amarelo.
todo dia. E não é só no mês de setembro, é o ano inteiro que a gente precisa tocar nesse assunto, ouvir, ajudar, ter empatia, acolher, né? E para dar uma contextualizada, eu trouxe algumas informações aqui. Como que surgiu no Brasil? Em 2013, Antônio Geraldo Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, conseguiu colocar no calendário nacional a campanha internacional do Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, divulgam e conquistam parceiros no Brasil para essa tão importante e bela campanha. Né? Essas informações eu extraí do site setembroamarelo.com. Né? E o dia, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é o dia 10 de setembro. Esse é o Dia Mundial de Prevenção, onde no mundo inteiro, com certeza, terão manifestações, estudos, eventos, né, conversas, no meio acadêmico, na sociedade em geral. Né? Isso, como eu falei, é uma triste realidade. E a gente não pode fechar os olhos para isso, de maneira alguma, nem virar as costas para esse drama. Afinal, nós somos espíritas, ou alguns aqui que ainda não se consideram, são simpatizantes, porque vêm à nossa casa, vêm ouvir a palavra do Evangelho, vêm ouvir o que Kardec trouxe para a gente, vêm ouvir o que Jesus deixou para a gente, o que Deus o enviou. Né? A gente não pode. Né? E a gente não pode esquecer nunca da nossa máxima. Qual é a máxima do Espiritismo, da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E você ouvir uma pessoa que está triste, perceber um familiar, um amigo, né? Só ouvir, e saber ouvir é uma arte. Né? É preciso ter ouvidos para ouvir. Né? Empatia na comunicação não violenta tem o símbolo da girafa, que eu já falei algumas vezes aqui. Ela é o símbolo da comunicação não violenta. Ela tem aquelas olheiras inóveis para ouvir. E a gente precisa saber ouvir sem julgar, sem ficar imaginando, se fizesse isso, se fizesse aquilo, se fosse assim, se fosse assado. Não é. Então, é o nosso papel, né? Aproveitar mais ainda esse final de ano que falta para a gente poder ouvir mais, estar junto mais das pessoas, porque está tudo tão corrido, está tudo tão rápido. Ontem foi 1º de agosto, hoje já são 29. Né? A coisa assim, ó, né? É flash, vai embora num instante. Né? Agora, no mundo em geral, isso eu também vi lá no site, tem diminuído o número dos suicídios. Só que, infelizmente, nas Américas, aí a gente engloba o Brasil, esse número não tem diminuído. Não tem diminuído. Né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados de 2019, 700 mil casos no mundo, além dos subnotificados, que são mais de 1 milhão. Subnotificados são aqueles que a gente nem tem conhecimento porque não chega no hospital, não chega para registrar. E isso, né, com certeza já aumentou mais ainda. E o Brasil, 14 mil por ano, 38 pessoas por dia se suicidam. Através de gestão de pesticidas, de enforcamento, do uso de armas de fogo, são os métodos mais comuns a nível global de suicídio. Esses números levam a própria Organização Mundial de Saúde a considerar o suicídio um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, a gente precisa entender. As pessoas não são malucas, loucas, são doentes e precisam de ajuda. Precisam de psiquiatras, de médicos, de neurologistas, de terapia, de opções alternativas, de acolhimento, de serem ouvidas. Às vezes você está bem, está sorrindo, mas você está triste, está depressivo. E quantas vezes a depressão ela é traiçoeira, muitas vezes você está aqui sorrindo, feliz da vida, todo mundo achando que você está bem e você está mal. Né? Não precisa nem falar na pandemia, sem falar na pandemia, porque a pandemia trouxe, né, a previsão para 2025 em termos de suicídio, se eu não me engano, é falada pelo Givaldo e também pelo próprio Dr.
Drauzio Varela, 2025 vai ser um ano complicado. Não gosto nem dessa palavra, mas vou falar em relação a isso. Então a gente precisa, né, olhar para isso, né? Então, como os espíritas, né, a nossa doutrina ajuda, porque a gente estuda isso. A gente estuda que é preciso conversar, que é preciso ajudar as pessoas, né? Porque quando a pessoa diz assim, quero acabar, vou acabar com a minha vida, ela não vai acabar com a vida, ela vai acabar com este corpo, né? A vida vai continuar. E é um sofrimento atroz. A gente vê isso, a gente viu isso no filme Nosso Lar, né? A gente vê isso no livro de Ivone Pereira, né? No Memórias de um Suicida. Em outras vidas ela foi uma suicida. A gente vê relatos de espíritos que ficaram olhando seus corpos ser destruído por germes, bactérias, sei lá, micróbios, sei lá o quê, né? E ele não está acreditando, porque ele não acreditava. Ele achou que o problema que ele tinha, ele se matando, ele ia resolver. E não resolve nada, é pior, é muito sofrido. Esses espíritos precisam muito de oração, de prece, né? Imagina como dilacera uma família quando alguém se suicida. Eu tive isso ano passado, dia 8 de dezembro, na minha família. Considero sobrinho, que é filho do meu primo, de 22 anos, que se jogou do 8º andar. Imagina o pai, de madrugada, tocar o telefone ou tocar a campainha e ter um policial dizendo seu filho está caído lá embaixo. Né? Então, às vezes, não tem sinal e a gente precisa observar. Então, é tudo muito triste, é um baque muito grande mesmo, essa questão. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa entender. A gente precisa estar de olho e fazer o que é possível, porque às vezes vem alguma coisa de dentro da gente, né? A nossa intuição, a espiritualidade falando, essa pessoa não está legal, o que será que está acontecendo? E a gente, nem liga, deixa para lá, né? Então, é bem desafiador isso. Continuando com dados da Organização Mundial de Saúde no mundo, o suicídio tem matado mais do que portadores de HIV, do que a malária e do que o câncer de mama. Jovens entre 15 e 29 anos é a 4ª causa de morte desses jovens depois de acidentes de trânsito, tuberculose ou uma violência interpessoal. É diferente e não tem é um grupo específico, não. É preto, é branco, é índio, é amarelo, é rico, é pobre, é uma pessoa que tem instrução, é uma pessoa que não tem instrução. Não tem, não vê, cara, não vê. Não tem é só nesse grupo aqui. São só as pessoas mais pobres, mais humildes. É só o preto. Não, é só quem tem problemas financeiros. Não é. É muita coisa junto, né? E no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou em 2022, está um pouco mais recente do que esse, um estudo entre 2016 e 2021, que 49% na mortalidade entre jovens de 15 a 19 anos. 49%. E 45%, aí pega crianças, né, de 10 anos a adolescentes de 14 anos. Então, é muito triste, porque são esses jovens que, dentro do que a gente pensa, fariam um Brasil melhor, teriam condições de melhorar o planeta, porque são jovens, têm força, são empreendedores, muitas mentes brilhantes, né? Acabaram aí tirando a própria vida, né? Teoricamente. Então, é isso. Essas são as estatísticas que não são nada boas, né? Para a gente poder agora entrar. E o Espiritismo, como vê isso tudo? Como que a nossa doutrina vê? Depressão e suicídio. Diversos fatores podem desencadear o processo depressivo que, em se fixando, direciona o paciente para a etapa trágica da autodestruição. Joana de Ângeles, no seu livro Amor Imbatível Amor, capítulo 19.
Então ela fala aqui da questão dos pensamentos, dos hábitos, né? O que desencadeia aquela fixação, né? E acaba direcionando para uma trágica autodestruição. E algumas vezes a pessoa não consegue nem se matar, mas fica mutilada, fica doente, né? Fica hospitalizada, enfim, e sofre todo mundo que está em volta, né? É um vazio existencial. A pessoa se sente, né, relatos, né, de pessoas assim, que passaram por essa crise, relatos de... Até conversei com alguns amigos psicólogos, nos seus pacientes, as pessoas se sentem sozinhas. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Né? Por que é isso? Por que isso não dá certo? Por que então, me consideram diferente? Por que a minha própria família fala coisas que eu não concordo, ao meu respeito? Por que eu não posso ter o cabelo verde, azul, amarelo, grande, comprido? Né? Por que eu não posso usar uma bolsa indiana, hippie? Por que eu não posso colocar um tênis de cada cor? Quando eu trabalhei na PUC, entre 2002 até 2015, os estudantes, quando entravam para a faculdade, né, a maioria era muito novo, 17 anos, às vezes até 16, 18. Né, e eles levavam os cadernos em balde desse que a gente lava roupa. Aí uma época era cada um com uma havaiana de uma cor no pé, que agora até usa mais, o tênis diferente. Mas muitos ali, para poder fazer parte daquele grupo, para entrar naquele grupo, né? Aí vem os bullying e vem a falta da maturidade emocional. E aí, às vezes, o pai e a mãe trabalham demais, não param em casa, e que dê atenção, que dê o apoio, né? Então, tudo isso faz, eu estou aqui fazendo o quê? Então, tudo pode contribuir. A tecnologia, tudo que a gente tem nas redes sociais, tem as coisas boas e as coisas não tão boas. Tudo é muito, se exige muito do jovem, da pessoa mais velha, no seu dia a dia de trabalho, na sua vida, é cobrança, tem que ter o corpo assim, tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que malhar, não pode ficar comendo muito doce, tem que fazer isso, tem que assistir esse show, tem isso, tem aquilo, só ter. A grande questão aí é que as pessoas primeiro precisam ser, fazer para depois ter. Então está tudo invertido e as pessoas acabam em crise. Pensamentos ruins, e aí dentro da doutrina espírita, pensamentos ruins que ficam na nossa cabeça atraem irmãozinhos que não são bons, que foram até nossos inimigos em outras vidas e querem perturbar. Aí aproveita essa psicosfera, a gente vai falar um pouco ali na frente, aproveita esse momento, dessa energia aí, bota a pessoa mais ainda para baixo. Uma desilusão amorosa, por exemplo, né? Uma decepção com alguém, com alguma situação, porque a decepção nada mais é do que a sua expectativa mal dimensionada em relação àquela pessoa ou a alguma coisa, né? É bom para pensar isso. O estresse, né? A irritação, isso tudo pode te levar a um surto e pode te levar ao suicídio. A autodestruição, materialismo severo, um consumismo exacerbado, modismos, né? Tem que usar esta roupa porque todo mundo usa, aquele cabelo e por aí vai. A solidão, ao mesmo tempo que temos muitas pessoas à nossa volta, muitos se sentem sozinhos, né? E ficam na internet, ficam nas redes sociais, e ficam nos grupos. Depressão, tudo isso acaba nos destruindo. Enfermidades incuráveis, muitas vezes muitas pessoas se fecham e não tem aquela força que realmente é muito desafiador quando você tem uma doença grave, uma doença terminal. Eu estava vendo ontem, não sei aonde foi, não sei se foi no Instagram, a Preta Gil voltou a fazer um tratamento, porque voltou a ter uma metástase, não sei se ela continua internada ou já teve alta, foi ela falando no Instagram.
E ela disse que quando ela estava lá na primeira etapa, que ela teve uma infecção generalizada, que ela ficou na UTI muito mal, que o Gilberto Gil, o pai dela, virou para ela e falou assim: minha filha, se for a sua hora, entrega. Se estiver na sua hora, entrega. E ela falou: não, eu vou lutar, porque eu não estou ainda na hora de morrer. E aí ela conseguiu se recuperar e agora está enfrentando uma nova batalha, né? Então, que força, né? E que coragem também, né, de um pai falar: se não der mais, se entrega, deixa acontecer, né? Então, é tudo isso, gente. Violência, maus tratos, abandono familiar, perdas afetivas, né? A gente vê aí, né, a cada momento também, mulheres são violentadas, são abusadas, são maltratadas, crianças, uso de drogas, distúrbios mentais, né? Desesperança, você não tem esperança em nada, com tanta desilusão, né? E aí a gente fica nesse estado, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o capítulo 5, item 16. A incredulidade, quer dizer, não acreditar, né? Ser incrédulo, a simples dúvida sobre o futuro, não crer no futuro, né? Não crer que existem outras vidas, não crer que existe vida além desta. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral, porque é preciso acreditar em alguma coisa, é preciso acreditar que tem algo supremo acima da gente que nos dá força, seja Deus, seja qual for a religião, seja a natureza, o mar, o sol, seja o que quiser, mas em alguma coisa você precisa se apoiar nos seus momentos de crise. Quando se vê homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que são infelizes ou o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperanças lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Porque quando você não acredita em nada, então não se tem esperança, não se tem nada. Graças a Deus, a gente sabe que hoje em dia os cientistas estão acreditando mais na energia do passe para ajudar a curar as doenças, na oração, no poder da oração, né? A gente vê isso aí a todo momento. Daí se segue concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mas vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Quer dizer, então vai logo para o nada, porque aí, né, entre aspas, vai sofrer por menos tempo, vai continuar sofrendo depois, né? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. E quem ainda contribui para isso ainda tem aí uma dívida muito, muito maior, né? Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível. Não se pode ter essa dúvida. Modificando-se, portanto, a visão de que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Coragem é uma palavra que vem do coração. Então, quando a gente acredita que a vida, após dessa, muitas existências, a gente se fortalece e não entra nessa energia ruim. As questões no Livro dos Espíritos. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que justifiquem? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age
tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Se você não tem fé, se você não tem coragem, se você vive do nada, sem fazer nada, né, só pensando em coisas que é ruim, né, se você não ajuda o próximo, né, uma vez Chico falou para alguém que estava triste, se lamentando, né, mais ou menos assim: por que você não vai para um hospital visitar as pessoas que estão lá doentes? Você vê quantas pessoas têm situações piores do que você, né? Então ele fala disso. Se a gente ficar ocioso, só vai vir bobagem. E aí os nossos irmãozinhos que querem o nosso mal por alguma razão, que estão aqui para incomodar, opa, abriu o canal, energia boa para isso, né? Questão 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, nunca. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nós não temos esse direito. A gente desce com um contratinho, né? E temos o livre-arbítrio. E temos o livre-arbítrio para melhorar, para nos desenvolver, para fazermos a nossa reforma íntima. Se a gente falha, às vezes pode acontecer isso. Além do suicídio involuntário, né? Quando se usa muitos remédios que vão fazendo mal à saúde, né? Outros vícios também, de fumo e tudo mais, ainda tem essa parte. Como foi o caso de André Luiz no filme Nosso Lar, né? Ficou lá no umbral um tempão, porque bebia muito, fumava demais e morreu na sala de cirurgia em função da questão do cigarro, né? 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Aqui tem a questão do André Luiz, do cigarro, né? Tem a ver com essa questão aqui, que parece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas que não conseguiu parar. É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Aí os espíritos respondem: há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Questão 952A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Será? Que aquele que se suicida indiretamente, com vícios e tudo mais, que sabe que aquilo faz mal e não consegue parar? O que os espíritos nos dizem? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Porque a pessoa que se mata, que se joga de algum lugar, que se dá um tiro, que se dá uma facada, que se joga da Ponte Rio-Niterói, sei lá de onde, está naquela questão, às vezes, né, no momento do desespero e não pensa onde vai. Aqui não, aqui ele diz que aquele que tem um vício, ele tem tempo, se ele quiser parar, se ele quiser mudar, né? Ter novos hábitos, né? Naquele que faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura, porque às vezes é meio, né, impensado, a pessoa está falando desesperada, se joga na frente de um carro e se mata e pega uma arma e toma um monte de remédio, enfim. O outro, que é aquele que é viciado em alguma coisa e que sabe, que tem a consciência de que aquilo faz mal, será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consequência que se tenha das faltas cometidas. Né? Porque sabe que não é bom, que faz mal, mas continua. Então ele tem consciência. E o outro, no momento, num rompante, né, de loucura, vamos dizer assim, por um momento não pensou e se suicidou. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aí, André Trigueiro, no seu livro Viver é a Melhor Opção, ele traz essa fala. Allan Kardec, no Céu e Inferno, em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Ele vem com um planozinho, ele vem com provas e expiações, ou ele vem para uma missão. Razão bastante para que não o abrevie voluntariamente, sob pretexto algum,
Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, que a gente já falou, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Deus não vai impedir, né? Nem espiritualidade. O nosso mentor, de repente, até tenta, né, dar uma ajuda. Não vai e tal, mas chega uma hora que não vai fazer mais. Então, deixa para lá. Né? E aí tem dois caminhos. Ou vai para lá, ou resolve a situação e entende que não é por aí. Desculpe. Ou vai para o lado que não é bom. Reflexões da doutrina espírita. É conhecer a doutrina espírita que é consoladora. Obrigada, Mara. Tem vida após a morte. Alguém ainda tem dúvida disso? Não, né, gente? Aqui é uma cena do filme Nosso Lar, né? Com todos os trabalhadores aguardando um desencarne coletivo, em função de alguma guerra, alguma coisa nesse sentido. Como os espíritas lidam com o suicida? O suicídio é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto, reforçando o que a gente já falou. A realidade que aguarda o suicida no mundo espiritual é hostil. O livro de Ivone Pereira da Moral conta várias histórias onde vários espíritos se suicidaram contam o horror que é, né, que se passa no umbral. Nos lugares mais terrosos, mais profundos do umbral, né? O Espiritismo nos dá amplo repertório de informações sobre o suicídio. O Nosso Lar 2 mostra um pouco isso, né? Uma parte dessa, né? É. Temos que ter iniciativa de trabalhar na prevenção deste autoextermínio. E é isso que toda essa campanha do Setembro Amarelo, e repito, que deve se durar o ano inteiro, traz. Trabalhar na prevenção através do CVV, aqui no Brasil, Centro de Valorização da Vida, através de estudos, de palestras, de palavras, através da sociedade médica e de outras instituições públicas e privadas que ajudam, né, nisso. Temos que ter atenção e respeito às pessoas. No livro de Trigueiro, ele coloca mais amor cristão e menos preconceito, porque existe muito preconceito. Ah, esse cara é doente, esse cara é um maluco, deixa pra lá, não tem jeito. Nossa, tem chorando à toa, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, não tá sentindo nada, isso é frescura, né? É o que a gente ouve por aí. É o que se espera dos seguidores do Espiritismo. Então, isso aí é para nós. O que se espera de nós é que a gente tenha mais amor e menos preconceito. A importância da psicosfera, que é todo esse ambiente que a gente mesmo cria, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, né? É um campo eletromagnético que tem em volta do mundo inteiro, do planeta inteiro, e tem na gente também, né? Então aí, ó, campo eletromagnético, e a gente precisa atrair, pensar numa revolução evolutiva, realidade evolutiva, que a gente está aqui para evoluir, não estamos a passeio nem para brincar. Emocional, cuidar do nosso emocional, pensamentos positivos, terapia, meditação, né, passear, ir à praia, caminhar, correr, ler, escutar uma boa música, dançar, né, fazer o que mais gosta para aliviar a mente. Padrão psíquico, manter, né? Esse é um grande desafio. Pensamento, ao acordar, pensar, hoje nada vai me aborrecer. Não vou me estressar com nada. É muito, muito, muito desafiador. Mesmo que a gente fique, como dizia minha avó, enfurnado dentro de casa, mas pode a qualquer momento acontecer alguma coisa, né? Mas é treino, é treino. E o estado físico, cuidar, né, do corpo também, né, da alimentação, tudo isso é importante para manter esse campo eletromagnético positivo, bom, saudável. E a lei da sintonia. Se eu não estou bem e começo a pensar coisas que não são boas, ruins, pensamentos maus, de que tudo vai mal, de medo de ir na rua porque é só assalto,
é só violência. E é isso, né? Ai, o filho vai para a escola, e aí, como é que vai voltar, como é que não vai ser? E alguém está na rua, não estou me sentindo bem, não vou ali, não vou aqui, né? E aí começam aqueles espíritos de mãozinho que não são legais, isso mesmo, pensa assim, tá tudo ruim, tá tudo uma porcaria, vai dar tudo errado, é isso mesmo, tem perigo, e aí a gente vai atrair o quê? Só coisas ruins. Para os espíritas, pensamento e emoção têm força e direção. Cuidar da qualidade dos pensamentos e sentimentos é dever nosso. É dever nosso. Há alguns anos eu faço esse exercício. Toda vez que vem um pensamento que não é bom, eu troco imediatamente por um que é bom. Quando eu não consigo, eu penso em alguma coisa que eu gosto. É desafiador muito. Porque mesmo fazendo isso há anos, tem momentos que só vêm pensamentos que não são bons. Porque tem dias que a gente não está bem. E está tudo bem. A gente precisa trabalhar a autocompaixão, principalmente com a gente, para a gente poder ter autocompaixão e ajudar o outro. Né? Fiz alguma coisa que considerei errado em tudo que eu estudo da doutrina, não vou ficar me martirizando, ok, já passou, vou fazer o possível para não repetir isso. Não adianta ficar se martirizando, né? Então é cuidado que a gente sente. Se a pessoa falou alguma coisa que te chateou, respira, deixa pra lá, não discute, bota a aguinha santa na boca do Chico, fica com a água até aquela vontade de reclamar, de já passar, né? E aí a gente tem na neurociência aquela equaçãozinha, né? Que eu gosto, o pensamento gera um sentimento, esse sentimento ele gera um comportamento que influencia nos nossos hábitos e determina nossos resultados. Se eu só penso que está ruim, se eu for sair na rua, eu posso ser assaltada, né? Que está tudo violento. Qual é o sentimento que eu vou ter? De medo de sair na rua, de angústia, de tristeza. Qual é o comportamento? De repente eu tenho um compromisso importante, não vou ficar trancada dentro de casa. Mudou meu hábito e vai influenciar o meu resultado, né? Então é importante a gente pensar nisso. E o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os outros livros da nossa doutrina nos traz conforto através da oração, através, né, da empatia, do acolhimento com as pessoas, através do convívio com pessoas alegres, otimistas, boas, queridas, né? O Evangelho traz nas suas questões tudo isso para a gente. E um pensamento, ser positivo não significa que você não terá pensamentos negativos. Ser otimista não quer dizer que tem dias que você só vai ter dia bom. Não. Somos seres humanos, estamos aqui para evoluir e aprender. Significa que você não permitirá que eles comandem a sua vida. Tem um problema, tem uma situação que não está boa, você pode chorar, se lamentar, no máximo 15, 20 minutos. Depois vamos mudar a energia e vamos tocar para frente. Isso tudo é hábito, não é nem trocar de hábito, porque a gente não troca de hábito, a gente cria hábitos novos. Porque todos os hábitos que a gente tem, bons e ruins, eles ficam lá, se a gente não está usando, eles ficam lá numa caixinha. Então, você tem que mudar de hábitos. A melhor palavra, pelo menos para mim, não é mudar. Você tem que criar novos hábitos. Porque aquele vai ficar lá no canto, fechado, trancado, as 7 chaves para você não olhar mais para ele. Então, é isso que ele diz aqui, né? E Joana fala o seguinte: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, do que se pensa, aceitando-se como se é, com paixão com você mesmo, aprimorando-se sem cessar, trabalhando na sua autoestima, trabalhando na sua reforma íntima, trabalhando naquilo que você precisa melhorar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, que trabalha o seu autoconhecimento. Se você parar todo dia 2 minutinhos e respirar e olhar para dentro de você, perceber como está seu coração, o que você está sentindo, você está trabalhando uma autoanálise, você está se conhecendo.
disposto a encontrar-se sem máscara. Porque a gente tem várias máscaras ao longo da vida, ao longo do dia. Máscara no trabalho, máscara com os amigos, máscara na família, máscara na rua, né? Por isso não se julga nem se justifica. Não se acusa nem se culpa, apenas se descobre. Ok, isso não é bom, vou fazer o possível para não repetir. Né? Você passa um tempo, daqui a pouco você repete. Ok, novamente não. Então vamos ter mais atenção para não fazer isso de novo. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado das nossas ações negativas, jamais é a causa. Nossa querida Joana de Ângeles. Ninguém tem o destino do sofrimento. Né? A gente vem aqui porque a gente quer ter mais momentos felizes. A felicidade não é deste mundo, mas a gente quer ter mais momentos felizes. Né? Se felicidade fosse eterna, como diz Cortella, não se chamaria felicidade. Então, Joana fala isso. Né? O sofrimento é o resultado das nossas ações negativas. Jamais é uma causa das ações negativas. É o resultado de coisas que a gente faz que não são boas. Se precisar de ajuda, se precisar, peça ajuda. Ou se precisar de ajuda, peça. Né? E aí, para terminar, 2 minutinhos, né? Eu pedi ao meu irmão, amigo Ricardo, que cantasse uma música que pudesse nos ajudar a melhorar aí os nossos pensamentos e a nossa energia. Obrigada, tá, Ricardo? Bom, baseado no que a Regina já disse, a gente tem que lembrar que nesse momento de aflições tem Deus cuidando de cada um de nós. Mas você tem só a Deus. E nós temos que fazer a nossa casa. Então, essa música chama-se Descubra a força dentro de você. Exatamente agora a última corda do violão ficou ruim. Não tem problema, são os obsessores. Quando a dor fizer seu coração doer, lembre que Deus estará cuidando de você. Se as aflições do dia a dia transtornarem sua vida, certamente Deus trará uma saída. Descubra a força dentro de você, determinando o que é importante a se fazer. Descubra a força dentro de você e, como um guerreiro, faça a vida acontecer. Deus é Pai e faz tudo o que puder só pra te ver em paz, fortalecendo sua raiz. Deus é Pai, mas cabe a você a decisão de ser feliz. Deus é Pai e faz tudo o que puder só pra te ver em paz, fortalecendo sua raiz. Deus é Pai, mas cabe a você a decisão de ser feliz. De ser feliz. Gostaram? Obrigada, Ricardo. Estudo para não tocar naquela corda, mas não tem jeito. Muito obrigada, Ricardo. Nada, amor. Então, meus irmãos, nós podemos ser o que a gente quiser para o bem. E eu desejo paz e bem nessa noite para todos vocês. Muito obrigada. Bom, belíssima reflexão, né? Aliás, belíssima música do Ricardo, que veio bem a propósito a palestra da Regina. E é um tema bem propício para a gente refletir, pensar bastante, levar para casa até como uma lição de casa e pensar nisso, né? Vamos nos fortalecer, vamos tentar fortalecer os irmãos que
A gente às vezes olha com olhos achando que eles estão bem, mas vamos dar uma olhadinha mais apurada, que de repente eles estão precisando muito mais. E aos irmãos do YouTube agradeço e que tenham aproveitado bem essa palestra. Boa noite.